Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, muito importante. Vamos falar sobre Israel. E para conversar sobre Israel, eu tenho o prazer de receber aqui o historiador, professor, pastor Eduardo Gonzaga. Ele é especialista em história de Israel e vai conversar com a gente no programa Mente Aberta, que começa agora. Pastor Eduardo, muito obrigado, querido, por vir ao Mente Aberta, falar desse tema tão importante que é a história de Israel, inclusive tema do seu livro, não é isso? Isso, eu que agradeço, pastor Cássio, meu ex-professor. Você gosta de queimar meu filme falando que eu sou professor das pessoas que têm quase a minha idade. Pior que você tem quase a minha idade. Eu sou de mesmo. 62. Então nós somos contemporâneos. Okay. Eduardo, o seu livro já tem um título muito provocativo. Né? Por que Israel incomoda tanto o mundo? Na realidade, então, meu papel aqui como entrevistador está muito fácil. A pergunta já está posta. Por que Israel incomoda tanto o mundo, Eduardo? Ok. Tem uma historinha curtinha sobre esse título. Então, eu dava essa palestra em escolas, em igrejas, fiz um PowerPoint, cheguei a fazer com 300 e tantas lâminas de PowerPoint. Uau. Quando eu tinha 8 horas, dava um curso longo. Eu tenho vários modelos, né? Então, eu fui me pedir, faz um DVD disso aí. Em 2006, eu fui fazer um DVD. E quando eu estava no estúdio, lá na Éfata Produções, Tarcísio e a... Nossa, estudaram comigo, esqueci, Maria Helena. Uhum. E ela falou, por que você não põe um título, Por que Israel incomoda tanto o mundo? Eu gostei, aí pegou. E a razão é a seguinte, eu queria saber, quando era seminarista, isso há 30 e poucos anos atrás, né? O que tinha acontecido com o povo judeu na era cristã. E não achei nada, bibliografia nenhuma. Aí, num evento que teve na Associação Israelita, Rua Pernambuco, eu comprei um livro, que é edição esgotada, Davi Goldenberg, Os Judeus e o Judaísmo. Conhece esse? Está na minha bibliografia. E aí eu comecei a estudá-lo e fiquei fascinado. Daí em diante, comprei Paul Johnson, Os Judeus e praticamente a bibliografia em português eu li quase toda, além de ver vídeos e tudo, Chamada à Meia-Noite, durante anos. E fui montando isso aí. E por que Israel incomoda tanto o mundo? Na verdade... Para você que está nos ouvindo e para o Cássio aqui, é que Israel incomoda, porque onde eles foram, eles prosperaram em tudo que eles fizeram. A gente sabe hoje como Israel é. Né? Israel, até a década de 1930, 30% dos prêmios Nobel do mundo foi para a Alemanha. E 2/3 para judeus alemães, né? Não tem como fugir da influência de Israel. A tecnologia israelense hoje é só dar um Google lá, influência de Israel, você vai ver muita coisa lá. E ao mesmo tempo... todo o sofrimento que os judeus passaram. Então, a história dos judeus é uma história muito triste. A gente pode até comentar alguns fatos da história aqui. Agora, alguns dizem que a história de Israel ela é anterior ao cristianismo, né? Ela remonta a Abraão. Né? No seu livro, você fala de Abraão até Jesus, depois a maior parte do livro pós-Cristo, é isso? Ok. Eu dividi o livro em 9 capítulos, porque eu tinha 4.000 páginas que eu fui escrevendo durante 30 anos. Um dia, conversando com o pastor Jorge Linhares, meu amigo, nós fomos juntos para Israel, e me levou lá de presente. Muito obrigado, pastor, tem que dar essa honra para ele aqui. E ele falou, escreve um livro, mas escreve um livro no máximo 150 páginas. Eu condensei tudo em 144 páginas, 9 capítulos. Primeiro capítulo eu falo de Abraão, da chamada de Abraão, até os dias de Jesus, né? Até Herodes e o governo judeu no meio de Roma. E os 8 capítulos em diante, a gente descreve esses 2.000 anos do povo errante. Agora, pensando antes de Cristo, não vou gastar mais tempo falando depois de Cristo, mas antes de Cristo, Israel também o povo de Israel já sofria muito, né, Eduardo? Eu não consigo deixar de lembrar do povo no Egito, depois o povo na Babilônia. Exatamente. Pensa bem. Quando eu dou as palestras, eu faço uma introdução mostrando Isaías, quando Deus diz que ele anuncia o fim da história quando está tudo no início ainda. E a gente pega esse gancho e fala lá de Deuteronômio, capítulo 4, verso 27 ao 31, quando Deus fala, quando vocês entrarem nessa terra, vocês me desobedeceram, eu vou te espalhar e vai vir uma tragédia, uma desgraça total com Israel. Quer dizer... Deuteronômio, só de curiosidade, eram as últimas semanas de vida de Moisés, né? Sim. Ele foi repetir as minúcias da lei de uma maneira mais intrínseca, mais pessoal, dos 40 anos do deserto e tal. Então, pensa bem, nas últimas semanas de vida de Moisés,
Deuteronômio fala 8 vezes sobre isso que nós citamos em Deuteronômio 4, que Deus falou que aquilo ia acontecer com Israel quando eles desobedecessem a Deus. Iam sofrer, iam ser... Quando a gente pega Deuteronômio capítulo 15, a gente prega muito fazendo um paralelo para a igreja, mas aquilo pertence aos judeus até hoje. Até o final, até a Magedon, até o final dos tempos, né? Aquela situação de obedecer e desobedecer, as bênçãos e maldição que alcançaria. Então Israel, a gente pega lá o período dos juízes, o rei de Israel, que Deus não queria, da 1 Samuel 8, todo mundo sabe, né? E mesmo assim você vê que o reinado de Israel foi uma tragédia. Saul, Davi é melhor, a gente vai ver um Josias, um Ezequias, uma meia dúzia, assim, melhorzinho. Nunca deu certo, porque não era de Deus. E Deus, eu vou dizer uma expressão minha, tolerou aquilo ali. Mas as consequências de um governo teocrático, só um parênteses aqui, eu vou pôr um parênteses atrás do outro, um perigo, você me ajuda. Um colchete agora. É que muitas pessoas têm dificuldade de compreender o Novo Testamento, principalmente quando você não estuda um pouco mais teologia para compreender o Velho Testamento, entender aquela transição da cultura judaico-cristã, da cultura judaico-gentílica cristã, vou chamar até assim. Que é o Novo Testamento. Então a gente pega algumas coisas do Velho Testamento que era aplicável somente no governo teocrático de Deus. Israel, no Velho Testamento, vamos dizer assim, o Velho Testamento chamava para a terra, não é? Gênesis 12:1, Deus vai dessa terra. Gênesis 19:8, quando Deus lavrou o registro de escritura de Israel, a terra das suas peregrinações, estou dando para você e sua descendência para sempre. Né? Então, o judeu tem a ver com a terra. Tanto é que do ano 70 até 1948, oficialmente falando de país, quando foram expulsos até a formação do Estado de Israel, os judeus ficaram ao redor do mundo errantes. E qual que era o sionismo, o alvo do sionismo no final do século XIX para o XX? Era voltar para a terra dos seus pais. Você falou da escritura, do registro, não sei qual foi o termo que você usou. Registro de escritura do cartório eterno. Gênesis 19:8. 19:8. É o registro mais antigo, em termos historiográficos, que a gente tem, Eduardo, de posse daquela região ali de Israel? Verdade. Antes disso, porque a Bíblia, a gente que é formado, né? O Cássio foi meu professor, ele sabe muito mais do que eu de história, tá? Ele fala assim, mas a Bíblia não deixa de ser um livro histórico, né? A gente só conhece a história do Egito, dos hieroglifos, depois do Napoleão lá em Pedra de Roseta. Até então, tudo eram informações tiradas da Bíblia sobre quem era o Egito. Então, não se tem um registro mais antigo do que Gênesis 19:8. Mas só para terminar o colchete do parênteses, nós vemos que no Novo Testamento, principalmente depois da grande comissão, Mateus 28 e Marcos 16, Jesus falou, ide, a igreja vai para onde for, onde tiver a vida. Israel é vinde. Isso é intrínseco para você começar a entender a antiga aliança, a nova aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por isso tanta confusão. Por isso que eu também me arvorei em escrever um livro e dar essas palestras onde tenho ido, sabe, em várias regiões do Brasil, falando sobre isso, para ajudar os pastores e teólogos a desmistificarem algumas coisas que não se aplicam mais. Não existe governo teocrático. O próprio judeu, o próprio povo de Israel, em 1 Samuel 8, quis sair fora do governo teocrático. Não nos dá um rei, Deus, eu quero governar. E Samuel falou e Deus deu. Então. Até que ponto, pastor Eduardo, a gente pode atribuir essa perseguição ao povo de Israel àquela fala das pessoas que estavam ali no momento que Jesus foi julgado, dizendo assim, né, não, solta Barrabás. Já me fizeram essa pergunta. Até que ponto? O sangue cai sobre nós. Isso. Então, historicamente falando e profeticamente falando, realmente tem alguma coisa a ver. Agora, muito antes do povo pedir, do povo falar sobre o sangue cair, já estava escrito, como a gente falou lá desde Deuteronômio, que isso ia ser assim. Então muito antes dessa afirmativa, que o povo falou, o sangue do justo recai sobre nós, que era uma provocação que o povo fez ao escolher Barrabás ao invés de Jesus. Mas a escolha de Jesus estava lá. 1 Pedro 1 diz, o sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo. Essa pergunta é legal, mas nos ajuda a entender que muito antes do que nós fazemos com a nossa língua, os propósitos de Deus estão estabelecidos. Não tem jeito, principalmente na história de Israel. Mas no caso, então, de pensar do povo de Israel, né, foi formado lá, começou com Abraão, não é isso? Saiu de Ur, tudo. Aquela região
ali perto do Rio Jordão, né? A Mesopotâmia mesmo. Ele saiu da Mesopotâmia, e foi para... Ele foi para aquela região ali, não foi? Para onde hoje é Israel. Né? Aí o povo saiu, foi para o Egito, ficou escravo, aí voltou e ficou um tempo no deserto até que entrou na Terra Prometida. Eu estou fazendo um compilado rápido aqui para chegar em Jesus. Então, chega em Jesus Cristo. Jesus era um judeu, não é isso? Foi morto, porque houve ali um levante político, religioso e tudo mais. Depois que Jesus morre, vem a igreja, mas continuava tendo judeus ali. Né? E o que aconteceu a partir desse momento com esses judeus não cristãos? Porque os judeus cristãos, eles são igreja. Mas os judeus não cristãos, qual que é a trajetória deles? Ok. Muito boa pergunta. Esse programa tinha que ser uns 10 anos, né? Vamos ter que fazer mais. Ó, na diáspora da Babilônia, que é chamada assim, diz que havia mais ou menos antropólogos, historiadores, paleontólogos, etc. Diz que existia mais ou menos 1 milhão de judeus na região de Israel. A diáspora da Babilônia, você diz 400 anos antes? Em 586, quando foram expulsos, né, Nabucodonosor tomou posse, né, da região de Israel, e eles foram expulsos. Sim. Então eles ficaram ao redor do Mediterrâneo e até as terras do Oriente Médio. Então nem todos foram levados cativos para a Babilônia. Teve um povo que espalhou. Que espalhou. Então, dos que voltaram para a Babilônia, foram muito poucos também. A maioria continuou dispersa. Né? Quando Alexandre o Grande, lá pelo ano 300 e pouquinho, toma posse daquela região, e Roma, lá pelo ano 70 a.C., toma posse do que era dos gregos também, muitos judeus não moravam na região de Israel hoje. Muitos judeus estavam ao redor do mundo. Sim. Então, quando veio o advento da diáspora romana, por exemplo, vamos supor, a diáspora romana foi 37 anos depois do Calvário, né? No ano 70, depois de Cristo. Só pra gente... Eu gosto desse jornalismo para as pessoas se localizar no tempo. Isso. Então, no ano 70, os fariseus, que era o partido político e religioso do povo, fez um acordo com Roma para que eles pudessem conservar a cultura e religião de seus pais, de Abraão para cá. E nós vamos então para um breve intervalo e já continuamos com o pastor Eduardo falando sobre a história de Israel. Estamos de volta com o programa Mente Aberta, conversando hoje com o pastor Eduardo Gonzaga, falando sobre a história de Israel, por que Israel incomoda tanto o mundo. E no primeiro bloco nós conversamos um pouquinho sobre duas perseguições ou duas diásporas, né? O povo de Israel ficou espalhado, né? Você falou que teve a diáspora romana e a anterior foi... Da Babilônia. Sim. Quando eles ficaram espalhados ao redor do Mediterrâneo, expulsos da sua terra no Oriente Médio, e quando voltaram para casa, alguns voltaram, mas nem todos. Na época de Jesus tinha os judeus que moravam na região que hoje chamamos Palestina, a nação de Israel, dominada por Roma, mas muitos judeus estavam ao redor. Tanto é que os fariseus conseguiram a permissão de Roma, depois da diáspora do ano 70, quando Roma destruiu mesmo o templo, os muros de Jerusalém, e para conservar o judaísmo, a tradição e a religião dentro do Império Romano. Esse povo que foi espalhado no ano 70, não foi... Se foi espalhado, não foi para um lugar só. Né? E foram quase 2.000 anos né, de um povo que não tinha terra. Como é que isso... Isso é o cerne do nosso livro, é contar essa história dentro das profecias bíblicas. Quando eles chegaram à Índia, China, vários lugares do mundo, para você ter ideia, descobriram já que Cristóvão Colombo era judeu, Pedro Álvares Cabral provavelmente sim, as capitanias hereditárias das 13... de Pernambuco deu certo Martim Afonso de Souza, era um fidalgo português judeu que veio para o Brasil, etc. Né? Impressionante. Os judeus ficaram ao redor do mundo, sendo perseguidos de nação em nação. É isso que a gente conta nos 8 capítulos aqui, sabe, Cássio? Perseguidos, mudavam de um lugar para o outro, ficaram na Península Ibérica mais de 700 anos, daí vai dar origem aos judeus chamados sefaraditas, né? Ou sefaradim no hebraico, que são os principais que ajudaram a colonizar o Brasil, Sim. Desde principalmente 1530 em diante. Né, com açúcar, antes de sair daqui a primeira fase. Os judeus lá no Brasil holandês também, lá em Recife, também eram judeus? Sim, Maurício de Nassau, nos 7 anos de governo, ele abriu a porta para que os calvinistas viessem para cá, holandeses, e judeus. Então, primeira vez que um rabino veio para o Brasil, primeira sinagoga construída em Recife,
Tudo na época do Maurício de Nassau. Agora, é verdade... Foram expulsos e fundaram Nova Amsterdã, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Que deu origem a... Eles fundaram Nova Amsterdã em 1765. Fica onde, Nova Amsterdã? Hoje é Nova York. Então, Nova York podia ser no Brasil. Exato. Foi fundado por Meu Deus. Os judeus ajudaram a fundar a primeira Bolsa de Valores em Londres, a primeira Bolsa de Valores em Wall Street, em Nova York hoje. E esse povo não tinha um estado, não tinha uma terra para chamar de sua. Ou melhor, tinha uma promessa lá de Gênesis, que você falou. A escritura estava lavrada, passada, mas... Isso é muito interessante, porque os antropólogos dizem que em 200 anos, um povo sem uma referência geográfica, sem uma nação, uma pátria, vai perder com o tempo sua cultura e seu idioma. Isso. Né? Israel ficou 2000 anos fora de casa. No livro tem um capítulo que eu escrevo e faço um parágrafo dizendo a mão de Deus na história dos judeus. Primeiro, não permitiu que Israel, os judeus, fossem destruídos aonde eles andaram. Tentaram destruídos sempre. E, ao mesmo tempo, nunca deixou que os judeus, durante 2000 anos de exílio, perdessem sua identidade. O atual hino oficial do Estado de Israel hoje, a Tikva, Esperança, né, diz assim... Traduzindo, enquanto o judeu olhar para o Kadima, para o Oriente, ele vai se lembrar dos 2000 anos fora da sua terra, vai querer voltar para Eretz Israel. Isso é de arrepiar. Isso foi composto no segundo quartel há 150 anos atrás, mais ou menos, no século XIX. 1825. 1840 e pouco. Eu esqueci agora, sabe? 70 e pouco, eu acho. Então, foi escrito, era um poema, que foi cantado por Davi Ben-Gurion na Proclamação de Israel, 14 de maio de 48. Então nós já pulamos os séculos, fomos para 1948 com Ben-Gurion, ou Ben-Gurion, não sei. Como é que esse povo espalhado passou pela Idade Média, pela Inquisição, passou pela Segunda Guerra Mundial e consegue, em 1948, voltar para sua terra? Até dizem, né, que o Brasil esteve envolvido com isso por causa de Oswaldo da Aranha, que é uma história até que precisa ser melhor esclarecida. Como é que é isso, Eduardo? Eu ia falar do século XIX, não vai dar muito tempo não, né? Não dá não? Tá. Mas em 1881 começaram na Rússia, tinham mais de 4 milhões de judeus na Rússia, e começaram os pogroms, que era a perseguição contra os judeus. Daí começa o movimento sionista, porque judeus estudantes russos foram morar na Palestina e começaram a comprar as terras na Palestina. Então, tudo na Bíblia, está Ezequiel contando que acontecia assim, Jeremias. Começaram a comprar essas terras e os judeus começaram o movimento sionista, que culminou no Theodor Herzl, que é o pai do sionismo político de Israel. Israel começou a montar o que eles chamam na história de Yishuv, que era a colônia judaica no meio da terra que pertencia ao Estado Otomano. O Estado Otomano governou a região de hoje Israel até o final da Primeira Guerra Mundial, 1917 para 18. O Estado Otomano pegava ali o que hoje é a Turquia para baixo até o norte da África. Exatamente, Leão Antiga, Turco Otomano, isso. De 1453 em diante. Então, ele foi sendo reduzido até ficar a Turquia hoje. Tem um pedacinho na Ásia Menor, o resto está na Península Balcânica ali. Sim. Então, eles ficaram dominados pelos turcos otomanos naquela região até o final da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, de 1917 até 30 anos ficou na mão da Inglaterra, era o protetorado inglês que dividiu aquela região entre a França e a Inglaterra, final da Primeira Guerra Mundial. E estou tentando resumir demais aqui. Então, porque a Segunda Guerra terminou em 1918. De 18 até 39, quando começou a Segunda Guerra, Mas até o final da da Segunda Guerra Mundial, em 48, que o Estado foi proclamado. Mas no final de novembro de 1947, foi votado na ONU a Resolução 181, que dividia a Palestina entre judeus e árabes. Os árabes não aceitaram isso e teve a Guerra da Independência de Israel. Né? Mas quando aquilo foi votado, o brasileiro, que mais tarde ia ser o primeiro-ministro do governo Vargas, né, o Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, incumbido de presidir essa sessão 181 na ONU. E tem uma lenda no Brasil que eles dizem que Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, o voto de decisão. Isso não existiu. Naquele dia foram 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. Isso está no Google, você acha, no YouTube. Oswaldo Aranha presidiu. O que ele fez, ele atrasou em 3 dias, 72 horas, a votação,
porque os delegados da América Latina que iam votar a favor de Israel não tinham chegado, e os árabes fazendo pressão para votar logo. É que é igualzinho hoje, né? Sim, e sim. ele ficou sim. atrasando em 3 dias, por isso que ele é honrado em Israel. Eu não sei quem, já procurei nos anais da história brasileira. Quem falou esse voto de Minerva? Já teve, há anos atrás, um repórter que foi no Brasil homenageado no Senado brasileiro por ter sido repórter, testemunho ocular do voto Minerva do Oswaldo Aranha, que nunca aconteceu esse voto. Coisa mais engraçada. Mas por que Oswaldo Aranha, não sei se você tem essa resposta, por que as nações latino-americanas resolveram apoiar a formação do Estado de Israel? Ok. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, que isso foi 2 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial. Sim, né? 45, 47. O mundo latino, por exemplo, a Argentina tinha mais de 300 mil judeus. O Brasil tinha, na época, menos de 100 mil. Hoje tem quase 120 mil judeus no Brasil. Dos 14 milhões e meio de judeus no mundo que tem registro. Tem muito descendente judeu que não tem a sua genealogia comprovada em Israel, né? Então, a América Latina, naquela época, era a favor do Estado de Israel. Não tinha essa história político-cultural que a Europa e o Oriente Médio tinham contra os judeus. Os judeus aqui nunca foram um problema. Na Europa era um problema. Porque quando Hitler governava, a partir de 1934, na Alemanha, na verdade, anos antes do Mein Kampf de Hitler ser escrito em 1923, já havia, 40 anos antes disso, já havia um movimento antissemita profundo na Alemanha. Fizeram um abaixo-assinado com milhares de assinaturas para tirar os judeus da Alemanha. A Alemanha era o país que os judeus consideravam o melhor país para se viver da Europa. Toda a cultura alemã era permeada pela cultura judaica. A Áustria também, Hitler era austríaco, né? Um prefeito de Viena chamado Karl Ludzier, no final do século XIX, ele fez um movimento, participou do movimento operário, e ele falava que a culpa de tudo que acontecia dos problemas era dos judeus. Mas qual seria a principal razão para tanta perseguição aos judeus no século XX, por exemplo? Ok, no século XX. O domínio, porque Israel incomoda tanto mundo, né? O domínio dos judeus na economia e na sociedade era profundo na Europa. Os Estados Unidos também, né? Logo, os Estados Unidos... o judaísmo se tornou a terceira religião dos Estados Unidos, mas na Alemanha eles dominavam completamente o comércio. Os grandes jornalistas eram judeus, editores eram judeus, grandes médicos, juízes, juristas, eram todos judeus. A sua interpretação, que você falou, né, que o prêmio Nobel várias vezes foi dado para judeus ou descendentes diretos de judeus, você vê o que é uma questão genética, uma questão social, cultural, espiritual? Okay. Qual que é a sua análise? Eu não tenho dúvida, gente, que ela é espiritual. Para você que está nos ouvindo, se você crê, é mais fácil de entender o que eu quero dizer. Mas se não, entenda bem. Tudo que acontece no mundo, na política, na geopolítica, na cultura do mundo, tem a ver com os planos de Deus para a raça humana. Sim. É óbvio, né? Em Daniel 2, o Nabucodonosor teve o sonho dos impérios até o final dos tempos. Desde Nabucodonosor passa pelos gregos até o final dos tempos. Então, tudo que acontece tem uma razão de ser. Lutero só conseguiu escapar da Inquisição porque os príncipes dos 300 e tantos feudos da região da Prússia antiga, dos germânicos, protegeram Lutero. Deus estava por trás, era o momento dele. Então, eu não tenho dúvida, honestamente, por causa das profecias bíblicas, não tivemos tempo de pensar nisso, que Deus falou que aconteceria assim, que eles iam ser perseguidos. Depois você confere em casa. Deuteronômio 4, 27 a 31. Você vai ver exatamente o que eu estou falando. Deuteronômio 4... 27 a 31. Foram trazidos de volta. O movimento sionista foi uma orquestração de Deus na humanidade. Bom, agora, a razão geopolítica e política mesmo falando, por exemplo, no livro do Hitler, eu cito algumas coisas interessantes desse livro, Mein Kampf, ele fala que a Alemanha tinha um destino manifesto de ser os grandes do mundo. Ele diz que Ário tinha dado origem a um deus Ário, a população, a sociedade humana, e que os judeus eram a raça ruim que deu errado, que todos os males da sociedade vinham por causa dos judeus, que os alemães tinham a função de exterminar os judeus do mundo para que os arianos pudessem governar o mundo então. E os alemães acreditaram nisso. Tem um documento lá da BBC de Londres, ou National Geographic, muito interessante, entrevistando filhos e alguns remanescentes da época em que foi feita a solução final, em 1941, aquela reunião, a solução final era o gás, exterminar e o crematório, né? Que o povo alemão estava de acordo. Os arianos, o povo ariano ao redor da Alemanha estava de acordo com isso. Então eu imagino que após isso tudo,
outros judeus, além dos que começaram o movimento sionista, que você falou, começaram da Rússia, fazer essa migração. Aí, quando acabou a Segunda Guerra, em 1945, foi forte a migração, então, para a Palestina, para gerar o Estado de Israel, né? Exato, foi fortíssimo. Porque essa migração já estava acontecendo. Até 1909, quando foi fundada Tel Aviv, em poucos anos Tel Aviv já era uma cidade grande. Eu estive lá. Em pouco tempo era uma cidade grande e o número de judeus foi crescendo. No final da Segunda Guerra Mundial tinha 2,5 milhões de judeus. Meu Deus, é muita gente. Até hoje tem 6 milhões. Ô Eduardo, Tel Aviv era grande não é o nosso tempo que infelizmente acabou. Nós vamos ter que marcar outro programa. Eu quero conversar mais sobre isso, sobre o Estado de Israel. A relação Israel-Brasil hoje é algo muito importante. Obrigado, meu querido. De nada, o prazer foi meu. Foi um grande prazer conversar com o pastor, professor Eduardo Gonzaga, sobre por que Israel incomoda tanto o mundo. Tenho certeza que você aprendeu muito, como eu aprendi. Quero agradecer você por ter assistido o programa Mente Aberta e te convidar a continuar sempre ligado aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Um grande abraço e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.